E aí, pessoal, vamos falar sobre Quinteiros? Sim, Quinteiros está chegando em Porto Alegre. Vamos falar também sobre o Wendel, o lateral esquerdo, para a gente entender o que o mercado está dizendo para o futebol brasileiro e as novas práticas. O Grêmio segue fazendo mudanças importantes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora ativo, para você voltar a ser aquele guerreiro, para você não sentir falta daquela força na hora H. Quer apimentar a sua relação? Ativo é a solução, 100% natural, sem contraindicação e que você compra através do link da descrição, falando direto com o WhatsApp por ter desconto também aqui por vídeo do CCD. Então, Ativo é a solução da hora. Agora, volte a ser forte e ganhe certo. Gente, eu vou trazer primeiro o assunto Wendel. A gente vai falar do Quinteiros e das novas práticas do Grêmio nesse vídeo também, mas eu quero trazer o Wendel, lateral esquerdo, que de alguma maneira teve o início da sua história aqui no Grêmio, foi para a Europa, fez sucesso, seleção brasileira e está voltando para o Brasil. O Wendel negou uma proposta do Fluminense de praticamente 1.800.000 por mês de salário, entre luvas e também os seus rendimentos mensais. Um contrato de 2 anos, se não me engano, neste monte, neste tamanho. E por que eu chamo isso? Porque todo mundo está criticando muito o posicionamento dos dirigentes do Grêmio por não trazer jogadores. Os jogadores óbvios, que foi o que o Grêmio fez em todos os anos, os jogadores óbvios custam isso. Tu quer trazer um lateral esquerdo confirmado? É 2 milhões por mês. Tu quer trazer um zagueiro confirmado, que está vindo da Europa com 30 anos, é 2 milhões por mês. Só que o Grêmio fazia isso sem ter esse dinheiro. Então o Grêmio ia na segunda linha, no Reinaldo, que custava 500. Só que era o óbvio que não ia te dar resultado. E aí eu já entro na discussão sobre as novas práticas do Grêmio. O Grêmio está tentando mudar o seu status. O Grêmio está tentando mudar as suas situações. Prestem atenção, que vocês vão ver que existe uma mudança já importante na realidade do Grêmio em relação aos outros anos. O Grêmio voltou a ter uma comissão técnica permanente. E não recheada de profissionais que eram indicados pelo Renato. Não. O Grêmio volta a ter a sua comissão, que foi construída ao longo dos anos, lá atrás. E que depois, em 2020, começou a ser destruída. A comissão antiga, lá de 2015, ela tinha o Rogerinho, o Rogerão, o Felipe do Canto no departamento médico, o próprio Márcio Bolzoni, todos que estavam subindo da base, que tinham aquele histórico. Pois agora o Grêmio está recuperando isso. Recuperando, buscando ter aquela estrutura de categoria de base que receba uma comissão técnica e os seus auxiliares apenas como um ambiente de agregar, de posicionar. Isso é uma nova prática do Grêmio. Uma nova prática do Grêmio. O Grêmio que vai também olhar para a Taça São Paulo como prioridade. Algo que não acontecia. A Taça São Paulo era um complemento que, se vier alguém, se alguém se destacar muito, a gente olha. Não. A realidade do Grêmio hoje é completamente diferente. O treinador do Grêmio, por exemplo, está chegando hoje em Porto Alegre. A apresentação é dia 8, ele chega hoje em Porto Alegre. E ele chega hoje já num processo de organização, ele está quase ligado com os dirigentes, assim, ele está conectado desde o dia que ele acertou o salário. Mas se surpreende, ou surpreende, a ideia do Grêmio tentar mudar também o modelo de contratações. Essa é uma das situações, para mim, mais importantes nessa mudança de conduta que a gente está vendo do Grêmio. Eu entendo a incomodação dos torcedores quando o assunto é demora. Eu entendo a angústia. Mas pensem, não é mais o Gemerson, com 33 anos, que está descartado pelo Atlético. Não é mais esse cara. Não é mais o Reinaldo. Não é mais o Thiago Neves. Não é mais o Robinho. Esse modelo está indo por água abaixo, acabou no Grêmio. A rotina é outra. Eu ouvi um nome, por exemplo, de um jogador
que eu demorei para entender quem era. E até nem vou citar aqui porque o Grêmio acabou desistindo. Mas um jogador que foi para a Europa com 16 anos, 17 anos. Ou melhor, foi vendido daqui do Atlético Paranaense com 17 anos, tem 23. E está jogando no mercado mais secundário da Europa. Esse é o nome. Por que é esse o nome? Porque o Departamento de Controle de Dados do Grêmio está buscando no mercado jogadores que são de outra história e que tem, antes de qualquer coisa, a vontade de vencer aqui também. E não os consagrados com contratos já determinados e principalmente jogadores, sobretudo, definidos financeiramente na vida. Então é esse o modelo. Essas buscas, por exemplo, no mercado sul-americano também. Isso quer dizer que o Grêmio não vai ter uma espinha dorsal mais diferente? Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de outras práticas. Alguém discute, por exemplo, que o Wendel seria uma grande contratação? Não, né? Todos concordam que o Wendel seria uma excepcional contratação. Mas alguém concorda que o Grêmio possa pagar 2 milhões pelo lateral esquerdo? Ou perto disso? Ele parece que está indo para o São Paulo, num outro modelo do São Paulo, de Libertadores. O Grêmio tem que construir um time esse ano. O Grêmio tem que construir uma nova história esse ano. E não por isso não vai brigar pela Sul-Americana. Contra equipes que estão gastando muito mais. Olha o Cruzeiro. Olha o Cruzeiro. Vocês querem o modelo Cruzeiro? É esse o modelo? De Gabigol, de Dudu. Nós temos que ter 3 ou 4 jogadores de ponta confirmados? Sim, temos. Mas nós temos que ter, sobretudo, um projeto para combater essas SAFs. E o único jeito do Grêmio combater as SAFs é o Grêmio criar jogadores. Pega o Inter, por exemplo, agora. O Inter vendeu um jogador por 20 milhões de dólares. E foi meio sem querer, sem saber. Nós precisamos ter isso constantemente. E vender 20, 15 milhões de dólares por ano. Para poder combater, senão não vai. O Grêmio chegou ao fundo do poço. O Grêmio terminou a temporada de 23 sem ninguém para vender, sem nenhum jogador acima de 10 milhões de dólares, e agora precisa recomeçar. E me parece que a medida correta é essa. É entender esse mercado para começar. O Grêmio que começa a Taça São Paulo hoje, como eu disse, que não tem jogadores que não renovaram contratos. Eu vou falar sobre isso na live hoje de noite. O Grêmio teve que tirar jogadores da Taça São Paulo porque eles não queriam renovar contrato e não renovaram. Como o Zé Guilherme, por exemplo, que está indo jogar no Bahia. Como o Guga. E isso está acontecendo. O Grêmio não está conseguindo organizar a transição a ponto de utilizar esses jogadores. Eles não estão querendo renovar e nós estamos perdendo. Essas práticas, aparentemente, o Grêmio está rompendo e está partindo para uma outra linha. E eu sempre repito, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Porque é muito tempo com uma cultura e o Grêmio está tentando romper essa cultura. Vamos torcer que dê certo. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.